Esse é Edmarcos. Ela se chama Juliana. E esse aqui é Miller, que o apelido é Mimi. Edmarcos e Juliana são casados, 4 filhos. Imagina ele chegando em casa, aqui, morando numa chácara em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Ele chega em casa e um dos filhos diz assim: pai, preciso falar com você. Aí disse: que foi, meu filho? Ele disse: a mãe tem um amante. Você imagina o golpe que é para um sujeito, né? Ou seja, um homem ou mulher, receber uma notícia dessa. Aí, ele foi saber quem era o amante. O amante é esse aqui conhecido como Mimi. E Mimi tem um dedo mole. Ele, para matar, custa pouco. Pelo menos, essa é a fama que ele tem. Aí, muito bem. Edmarcos se separa de Juliana e logo depois ele encontra um amor, que se chama Tamires. Para ter uma noção, Tamires está grávida, o tempo passa, Tamires está grávida, a Juliana vai lá, dá uma coça em Tamires, grávida mesmo. E aí, ela, no fundo, vão contar muita história, mas o que ela quer, junto com o Mimi, é a chácara onde eles moravam. Ela quer que passe para o nome dele. E a história vai parar na justiça. A história vai parar na justiça e ele está sossegado. Para ele, né? Para ele a vida continuou. A justiça que resolva de quem é a chácara. Mas não é bem assim a cabeça de Juliana e a cabeça de Mimi. Eles começam a arquitetar um plano, e ela diz o seguinte pro agora ex-amante, agora companheiro: só a morte resolve isso. Aquele dia de Marco está chegando em casa, é abordado por 2 homens. Um deles é Mimi, que mata Edmarcos. Eles fogem. Na fuga, o tal Mimi deixou o celular cair. O celular foi recolhido pela polícia, está a foto dele com a Juliana. Mas mais do que isso, está a combinação do crime e uma frase dela: depois que você matá-lo, a frase é mais ou menos assim: nós vamos comemorar num bar. Que tal? 20 anos de um casamento. Põe no Cidade Leonardo Lara. Foi em busca de uma vida nova que o Edmarcos se mudou para essa casa aqui em Pindamonhangaba. Depois de um casamento fracassado de quase 2 décadas, ele queria construir uma nova família aqui. Acabou conhecendo a Tamires e os dois tiveram um filho, uma criança, que aos 4 meses já é órfão de pai. Assim: ô mamãe, nós estamos pavolando aqui, ô papai. Olha aqui com o papai. E eu dou risada: mamãe, nós já vamos embora, tá, mamãe? Um beijo. Tchau. Só que a família nunca conseguiu viver com tranquilidade. O Edmarcos e a Tamires eram perseguidos pela ex-mulher dele, a Juliana. Os dois foram casados durante 19 anos e o casamento chegou ao fim da pior maneira possível. Um dia, o filho mais velho do casal chegou para o Edmarcos e disse: pai, a mãe está te traindo. Depois disso, ele colocou um fim naquele relacionamento. Pouco tempo depois, a Juliana já assumiu um novo companheiro, que era o ex-amante dela, um homem conhecido como Mimi. A Juliana e o Mimi começaram então a perseguir a Tamires e o Edmarcos. Chegou ao ponto que a Tamires foi agredida quando estava grávida, como mostram as fotos. E ela relata
como tudo aconteceu. Você chegou na casa dela, grávida, ao lado do seu marido, e ela partiu para cima. De início, ela estava irada já. Estava no celular, não sei com quem, encostada no carro. Aí a gente chegava, a gente não se aproximava do portão, a gente ficava na rua mesmo e parava o carro do outro lado da rua. Aí ela se recusou a assinar um papel que era um termo. De tudo que ia e vinha, a gente tinha que prestar conta. Então, assim, meu marido fez para ela um papel onde ela estava ciente que recebeu a carteirinha do plano médico e ela tinha que assinar. Ela se negou, de início ficou toda nervosa, depois ela se evadiu para a casa dela, a gente imaginou que ela ia pegar uma caneta para poder assinar o documento. Quando ela voltou, ela já voltou com um pedaço de madeira de 1,5 m, e o primeiro golpe que ela deferiu foi na minha barriga. Depois os outros, eu só tentei defender minha filha, eu colocava o braço na frente, ela me agrediu no ombro, meu braço ficou quase deformado. Todo dia o Edmarcos pegava o ônibus aqui nessa praça por volta de 11 horas da noite para ir para o trabalho. Ele trabalhava durante a madrugada até para ganhar um pouco a mais, pagar a pensão alimentícia e também o aluguel da casa nova. Ele tinha deixado para trás uma chácara avaliada em R$300 mil, onde morava com a Juliana. Só que essa chácara estava em todo o processo judicial para que fosse feita a divisão entre eles. Então ele tinha que pagar aluguel na casa nova, pagar a pensão alimentícia dos filhos, então escolheu trabalhar durante a madrugada para ganhar um dinheirinho a mais. Naquele dia, o Edmarcos foi abordado ali na praça pelos 2 homens em uma moto. Ele ainda tentou correr nessa direção, ele foi até a casa dele, imaginou que poderia chegar lá com segurança e se salvar daquela situação toda. Só que poucos metros depois, 150 metros mais ou menos, aqui na esquina, ele acabou sendo atingido pelo homem que estava na garupa da moto, que, segundo as investigações da polícia, era o Mimi, o atual companheiro da Juliana. A Tamires estava na casa deles, que fica a uns 200 metros daqui, e ouviu os tiros. O que passou pela sua cabeça naquela hora? Na verdade, quando eu escutei o barulho, por causa daqui tem um negócio de torcida, imaginei que fosse fogos, mas sabe quando entrou um vento dentro de mim? Aí eu falei, Lucas, seu pai. Aí quando eu me deparei, a menina já estava no portão de casa, ela falou, Tami, fala pra mim que o Ed tá aí. Aí eu nem pensei 2 vezes, eu saí correndo, aí quando eu olhei já tava um vulco de gente. Você veio correndo de lá, onde está aquele carro, até esse ponto aqui. Tem inclusive uma mancha no chão. Foi bem aqui que o Edmarcos caiu. Quando você chegou aqui, ele estava vivo ainda? Estava vivo ainda. Falou alguma coisa? Eu cheguei aqui, ajoelhei no chão e falei, bebê, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, quem que fez isso? E ele falava, Ju. Escutando o que ele tinha dito, o policial estava aqui, eu já corri, eu falei, pelo amor de Deus, é a Juliana. Ele falou, quem que é Juliana? Eu falei, a Juliana é ex-mulher. Aí ele pegou e falou assim, você tem endereço dela? Aí eu falei, tenho, passei, eles já com a viatura já foram até a residência dela. Aí eu falei, o Mimi também, e o filho, o mais velho, veio comigo, né? Ele falou, Edemilson, é o Mimi, não sei o que. Daí eles pegaram, já tem endereço desse Mimi, e já correu uma viatura pra casa. A polícia já conhecia o Mimi. Sim, até porque ele já vinha fazendo atos, né? Vários atos, né? Então ele já era conhecido da polícia. Ele viveu pros filhos, a vida inteira. Ele viveu pros filhos. E minha filha, né? Ele tava tão feliz com a minha filha. A gente planejou ela tanto. E ele era todo orgulhoso onde ele saía. Todo mundo falava, nossa, Ed, como ela parece com você. Ele voltava pra casa todo feliz. Pela tanta semelhança que ela tinha com ele. É inadmissível um negócio desse. A polícia não teve dificuldade para desvendar o crime. Na fuga, Mimi deixou cair o celular. Os policiais logo descobriram que o aparelho pertencia a Edenilson Miller Batista e ele acabou preso 6 dias depois. O menor que pilotava a moto foi apreendido. Uma semana depois do crime, alguém veio aqui na casa da Tamires e do Edmarcos e deixou na caixa de correspondência esse papel. É uma conversa de WhatsApp de alguém com a Juliana. A Juliana pergunta, o Mi já foi lá? O Mi é o atual companheiro dela, conhecido como Mimi.
A pessoa diz que sim e ela fala: tô indo lá então. Ele foi com o fulano e diz o nome do menor de idade que pilotava a moto no momento do crime, segundo a polícia. Ela diz: tô nervosa. Se o Lucas estiver junto, deixa quieto. O Lucas é o filho dela com Edmarcos, um dos 4 filhos. Ela queria que ele não fosse ferido se estivesse ao lado do pai. Depois, ela fala: vou lá, e diz o nome do bar. Então, no dia do crime, ela teria ido comemorar em um bar aqui da cidade. Juliana Emídio foi presa 2 semanas depois do crime, suspeita de ser a mandante do assassinato. Tamires coleciona áudios com ameaças de Juliana. Amanhã eu vou lá na porta do seu serviço, tá bom? Você vai ver se você não vai perder aquele seu serviço lá. Escuta só o que eu tô falando de você. Morre mesmo, porque uma hora a gente vai pegar você. Morre mesmo. As ofensas não param. O que é seu tá guardado, tá? Só aguarde, tá? Fala na nossa cara, sua recalcada do... As amigas de Juliana também participam da sequência de ameaças e xingamentos. Trouxa! Vai ao lixo, pega resto, ridículo! A gente está chegando agora na chácara, que é o motivo de toda a briga da Juliana com Edmarcos. Fica aqui nesse muro azul. Foi aqui que os dois moraram juntos grande parte do período em que estiveram juntos, quase 20 anos de casamento. E foi aqui também que a Juliana traiu Edmarcos, segundo o próprio filho dela, que foi quem contou para o pai da traição. Com a separação, a Juliana insistia em se mudar para cá. Já o Edmarcos queria fazer toda a separação na justiça, dividir conforme a lei. Para impedir a mudança da Juliana, ele chegou inclusive a soldar um ferro aqui para impedir a entrada desse portão. O caso foi parar na justiça, havia um processo para tratar justamente da separação dos bens. O patrimônio do casal era avaliado em cerca de R$500 mil. Além da chácara, com uma área ampla, são 2 piscinas, eles chegavam inclusive a alugar para eventos. Tem 2 veículos, uma moto e também alguns móveis que a Juliana já levou para ela. Todo o patrimônio, cerca de R$500 mil. E o crime teria sido motivado por esse valor. O local agora está abandonado. Para a família da vítima, a chácara virou um símbolo da ganância de Juliana e do crime, que transformou também a vida da mãe de Edmarcos. Dona Maria se emociona ao falar da saudade do filho. Tristeza, meu Deus, saudade do meu filho. Ai, dói demais, dói demais. Meu filho merecido, era homem bom. Tamires entregou para a polícia também as ameaças que recebia em uma rede social. Juliana escreveu que ela deveria se cuidar. Uma amiga responde: tenho até pena. É a sua foto aqui? Isso. Com ameaças para Tamires. Você confirma essas ameaças? Então, eu confirmo quando eu era amiga da Juliana, né? Você era amiga da Juliana? Eu era, mas não sou mais. Vocês brigaram? Isso, a gente brigamos e eu não falo mais com ela. Só que aí, no tanto, depois dessas mensagens, eu fui pedir desculpa pra Tamires. Você se arrependeu de dizer, por exemplo, que tem que dar na cara dela, só porque tá grávida mesmo, espera nascer e depois me aguarde? O que você queria dizer com isso, depois me aguarde? Então, eu me arrependo sim de tudo, porque na hora eu tava muito estressada, primeiramente que eu falei isso, que você acabou de falar, porque ela falou assim que eu morava no barraco. Então eu fiquei nervosa, eu acabei falando isso. Dona Maria, seu filho não vai voltar, mas pelo menos a justiça tem que chegar. Tem que chegar, gente, tem que chegar, pelo amor de Deus. Eu sei que meu filho não vai voltar, as pessoas que fizeram isso pra ele podem ficar 100 anos na cadeia. Pra mim não vai adiantar nada, porque meu filho não vai voltar. Mas só que tem que ser feita a justiça, essa pessoa tem que pagar, não pode ficar aí, porque vai fazer pra outra família o que fizeram com a gente, entendeu?